meus queridos irmãos e irmãs, com muito prazer cumprimento a todos para juntos participarmos de mais uma lição desta série maravilhosa desse trimestre, onde estudamos passo a passo as questões relativas tanto ao santuário terrestre quanto ao santuário celeste. Hoje, o tema de número 11, nossa mensagem profética. Oremos ao Senhor. Santo Deus, encha-nos, Senhor, das tuas bênçãos, da sabedoria do teu reino, através da tua palavra e do envolvimento do teu Santo Espírito em nossas vidas, e nos faça, Senhor, uma Bíblia aberta, lida e relida pelos homens, para a tua honra, tua glória e teu louvor. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nossa mensagem profética, realmente, nossa mensagem profética. O verso central em Apocalipse 14, 6 e 7, vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno na sua mão, para proclamar a todo povo, tribo e língua. E onde seguiu o primeiro deles, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A palavra de Deus, meus queridos irmãos, é um tesouro muito precioso, onde cada tema é uma gema especial, como se fosse peças de um grande quebra-cabeça, cada tema e cada gema desta, compondo este grande e maravilhoso tesouro. E quando nós colocamos essas pedras, essas peças desse quebra-cabeça, que são gemas, encaixando devidamente como deve esse quebra-cabeça, fica lindo demais. Dá um brilho insuperável. Na lição passada, por exemplo, nós vimos sobre nós vimos sobre Daniel, capítulo 8, verso 14, dos 2300 anos, onde lá no capítulo 9, o anjo Gabriel conseguiu esclarecer toda aquela mais longa cadeia profética da Bíblia Sagrada. E vimos e concluímos que no dia 22 de outubro de 1844, terminou a grande cadeia profética, tendo início, então, a purificação do santuário celeste, que nós concluímos biblicamente que se trata do juízo investigativo que começou lá no céu. Antes de detalharmos Apocalipse capítulo 14, que nós vamos estudar na lição de hoje, seria muito interessante nós termos uma síntese de duas peças desse quebra-cabeça para poder brilhar bonito. Apocalipse 17, que dentro daqueles 2.300 anos, nós descobrimos que Apocalipse 17 se tornou um teatro gigante que desenvolveu uma roupagem nova das velhas mentiras, das velhas desordens, das velhas badernas que Satanás sempre, desde o princípio, que o mentiroso e homicida, incorrigível e fatal, trabalhou para finalizar dentro desse período de Apocalipse 17, que aconteceu dentro da última parte dos 2.300 anos, naqueles 1.810 anos especialmente, para o povo do príncipe, quando, por outro lado, Apocalipse 12, que é a outra peça do quebra-cabeça, estava se desenrolando em forma de 6 igrejas, em 6 períodos, que o sétimo
aconteceria a partir de 22 de outubro de 1844. Essas duas peças do quebra-cabeça seria muito importante nós conseguirmos observarmos. Porque o grande mentiroso, segundo Isaías 8:20, a lei e ao testemunho, se não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Ele sempre, desde o princípio, pisou a verdade. E continuou. E Apocalipse 17, a grande meretriz, a mulher em profecia, a igreja. E no Apocalipse nós temos no 17 a meretriz, que se chama Babilônia, e que tem esse drink maravilhoso que ele oferece, maravilhoso entre aspas, que embriaga os que se achegam, os convivas, que se aproximam desse teatro, na curiosidade de ver como é que é. E não vale a pena jamais entrar nesse teatro. Se tornaram uma Babilônia ambulante, porque se embriaga. E por isso que Pedro avisa: sede sóbrios e vigilantes, que o diabo está bramindo querendo tragar. Mas a outra peça do quebra-cabeça é Apocalipse 12. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 12 e vamos observar cada passo que aconteceu ali antes de compormos essa orquestra maravilhosa que vem então no capítulo 14. Mas vamos analisar essa peça maravilhosa do quebra-cabeça para completar esse pedaço, para aumentar o brilho dessa maravilhosa lição que temos estudado. Apocalipse capítulo 12, do verso 1 ao verso 18, ou 17, das Bíblias que tem só 17. No primeiro verso, vi um sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a coroa de 12 estrelas na sua cabeça e a lua debaixo dos seus pés. Verso 2 e 3, verso 2. E ela estava grávida, com dor de parto, e ansiava para dar à luz. Mulher, nós já vimos em profecia, se trata da igreja. Apocalipse 17 está falando da prostituta. Agora aqui está falando da mulher pura. Veja que a coroa de 12 estrelas na cabeça dela, na época do Antigo Testamento, tinha 12 pães em cima da mesa, que nós já estudamos. São as 12 tribos de Israel. A representatividade do pão da vida na época do Antigo Testamento. A representatividade do pão da vida na época do Novo Testamento, também representado pelas 12 estrelas. Mas 12 apóstolos judeus, porque eles apareceriam justamente dentro do período do povo judaico. Ela vestia-se de sol, e a lua, com a luz menor, estava debaixo dos pés. A lua representando as cerimônias hebraicas, cerimônias judaicas, a lei cerimonial, a lei de Moisés, foi substituída pela luz do sol da justiça que vestiu essa igreja. E ela, grávida com dor de parto, ansiando para dar à luz, todos os governos que dominaram o mundo no passado, e dos quais João, lá em Apocalipse também, capítulo 17, do versículo, desde o verso 8 até o verso 11, ele também comenta, perseguiu e oprimiu o povo de Deus em todas as épocas. Então a igreja tinha sede de que o libertador nascesse logo para libertá-los. E no verso 3, vi um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas sobre as suas cabeças. Na aula passada fizemos uma pequena abordagem sobre isso. Os 7 diademas, as 7 cabeças, Apocalipse 17, verso 9, identifica os 7 montes. Quirinal, Viminal, nós já comentamos na aula passada. Aqueles 7 montes de Roma. Identificando o quartel-general da besta e do dragão.
Contudo, os 7 diademas na cabeça do dragão, porque as cabeças dele e da besta é uma coisa só. Apocalipse 13, verso 1, a besta com 7 cabeças, é a mesma coisa do dragão com 7 cabeças. 2 animais que identificam o mesmo qualificativo, as mesmas formas de governo. O diadema do dragão na cabeça, os 7 tipos de governo que oprimiu o povo de Deus em todas as épocas. Que Apocalipse 17, versos 8 até o 11, ele comenta que eram 5. 5 já caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Medo, Pérsia e Grécia. Um existe nos dias que o profeta estava tendo a visão, João, Império Romano, e outro virá, besta, o sistema político-religioso de Roma. Iria a perdição. Depois viria a besta do abismo, a França. Ela é a 8ª, mas é do 7, como diz lá, porque tudo é uma besteira só. Mas ainda viria um 9º, que é a besta da terra, mas seria do 7 também, porque é a mesma besteira. Tudo é união de Estado e Igreja. Mas os diademas da ponta do chifre da besta são 10 chifres, os 10 reinos, os mesmos 10 dedos da estátua, nós já comentamos na aula passada, os 10 reis da atual Europa, os 10 governantes da atual Europa. Sistema político religioso. Misturou político com religião, está fazendo besteira. Mas o dragão, lá no verso 4 em diante, verso 5, ele comenta que o profeta João diz que o dragão levou sua cauda após si e jogou 1/3 das estrelas do céu no chão, representando os reinos que o diabo contaminou com pecado, e 1/3 desses povos que viviam em outros mundos, aí representados por estrelas, foram lançados na terra. Pela subversão dele, representada pelo rabo do dragão. E sempre trabalhou, desde o princípio, como disse Cristo. Ele é homicida e mentiroso desde o princípio. E quando fala princípio, nós estamos falando em Gênesis capítulo 1, verso 1. E não se esqueça que Gênesis capítulo 1, verso 1, fala: no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Fala disso. Que os mundos, os céus já estavam criados. E já estava acontecendo lá no céu o pecado, o homicídio e a mentira que Jesus citou no Novo Testamento. Depois que já vinha desenrolando essa história do céu, é que ele veio dar forma à terra. Antes ela estava sem forma. Houve 2 etapas de criação da terra. Uma deixada ela sem forma e vazia. E na outra ele veio e deu forma ao planeta Terra. Novamente ela vai ficar sem forma e vazia no começo do milênio. E o diabo é que vai restaurar aos moldes dele. Para aquele pouco de tempo de Apocalipse 20, verso 3, ele voltar a enganar as nações, como está relatado no verso 7 ao verso 10. Aquele pouco de tempo, antes da cidade santa descer, depois do milênio. Sabe, irmãos? Voltando lá para Apocalipse capítulo 12, diz que o diabo, a hora que bateu na terra, ele perseguiu a mulher, que haveria de dar à luz um filho, e ele pudesse lhe tragar o filho. Mas diz a palavra de Deus em Apocalipse 12, verso 5, que o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, onde há de reger todas as nações com vara de ferro, mostrando, focando exatamente o que Daniel falou da purificação do santuário, ou seja, o que representava no passado isso no santuário terrestre. Não era juízo para Israel? Juízo para a humanidade. O dia que ele passasse do lugar santo para o santíssimo, no dia 22 de outubro de 1844, começaria o juízo investigativo. E na altura do verso 6, agora, do Apocalipse 12, diz que foram dadas asas para essa mulher, para que ela voasse ao deserto e fosse alimentada durante 1260 dias. Esse deserto representa os Estados Unidos da América. Os 1260 dias aí mencionados, como João estaria morto quando acontecesse isso, menciona-se claramente, aplica-se então a Ezequiel 4:6. Um dia, um ano para cada dia. 1260 anos. Os 1260 anos é uma parte integrante dos 2.300 anos
de Daniel 8,14. É o período da quarta igreja, o quarto período da igreja cristã na terra. Tiatira, contrição, lá do Apocalipse. Lembra, meus irmãos? Durante aquele período da contrição, do ano 538, quando começou a supremacia papal, a 1798, aconteceria esse período de supremacia papal, dos quais se desenrolaria a chamada Inquisição, mortandade. E durante esse período, entre o ano 538 a 1798, exatamente o período em que as Américas foram descobertas, especialmente então a América do Norte, e o povo começou a fugir para lá. E ali se tornou a primeira nação protestante do planeta Terra a se estabelecer, fruto da sanha perseguidora de Roma. Lá no verso 14 desse mesmo capítulo 12 de Apocalipse, ele troca a linguagem. Em vez de 1260 dias, são 1260 anos, ele trabalha com um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Foram dadas 2 asas de grande águia para a mulher, para que ela voasse ao deserto, ao seu lugar preparado por Deus, para que ali alimentasse fora da vista da serpente durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Um tempo, um ano de 360 dias. É a média entre o calendário lunar e solar, dá 30 dias. E o ano dá 360 automaticamente. Então, um tempo, um ano 360. 2 tempos, 720. Meio tempo, 180. Somos 3, 1.260 dias, 1.260 anos. Se você diminuir 1798 de 538, dá exatamente 1.260. No dia 22 de fevereiro de 1798, o general Berthier, amante de Napoleão Bonaparte, foi lá e prendeu o Papa Pio VI na Itália. Levou ele para a cidade de Valença, na França. Não é Valência da Espanha, não. E ele foi exilado e morreu ali. E a ferida de morte seria curada, como diz Apocalipse 13. Do verso 7 ao verso 12, temos um contexto de João como vidente. Porque o profeta vê para frente, o vidente vê para trás. E João era vidente e profeta. E ele agora detalha o que aconteceu há 4.000 anos antes de Cristo, ou há mais de 4.000 anos. Ele trata do pecado que aconteceu no céu e a batalha que aconteceu exatamente há 4.000 anos antes de Cristo. Que ele identifica aí o personagem Miguel, que é Jesus na época do Antigo Testamento. O arcanjo Miguel, que é Jesus na época do Antigo Testamento. Vamos lá. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente Satanás. Foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ouvi, pois, uma grande voz do céu que dizia: chegada está a força, o reino do seu Cristo, porque já o acusador do nosso irmão foi derrubado, o qual os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Olha aí, ó. Espírito de profecia, Apocalipse 19, 10. Já, característica da divindade, como Isaías 8:20 também fala a mesma coisa. A lei e o testemunho, se não falar segundo essa palavra. E assim eles venceram, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, vós, os céus que neles habitais, verso 12. Ficou livre do diabo. E o diabo foi mandado para a terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Ai dos que habitam na terra e no mar. Será que eu nunca não conheci ninguém ainda assim que habita lá embaixo do mar, assim, abertamente, cara a cara? Mas, tá aí, no mar, tá já sabendo que biblicamente tem gente. Sabe, meus irmãos, verso 13, eu me lembro da história uma vez do Mike Tyson, foi desafiado pelo Maguila brasileiro. E o Maguila, na época, ele fazia a propaganda do Voltaren, um analgésico para dor. E quando o Mike Tyson chegou aqui, que ele foi encarar o Mike Tyson deu só uma porrada no meio da ideia dele, ele caiu no chão apagado, o Maguila.
A hora que ele acordou, a primeira coisa que ele lembrou foi do Voltaren que ele fazia propaganda. E assim foi o diabo. Ele bateu na terra, ele já partiu para cima da mulher para perseguir ela. Ele não dá sossego. Ele não está preocupado com quem está no mundo, ele está preocupado com quem está na igreja, com quem está procurando servir a Deus. Para derrubar, para arrastar. Na corrente, na guia, igual um cachorro. É assim que ele quer fazer. Arrastar para o pecado, para a lama. O verso 14 nós já comentamos. Mas o verso 15 em diante fala um negócio muito interessante. Que a serpente, representando o diabo, lançou água da sua boca como um rio. Água e profecia, Apocalipse 17, o verso 15, coincidentemente outro paralelo, a outra peça do quebra-cabeça, dá a chave de interpretação. São povos, multidões de línguas, né? Águas. Ela jogou gente no meio do povo de Deus, que estava indo lá para o deserto, para a América do Norte, para que ela, esses povos, pudesse dali nascer a besta de Apocalipse 13, verso 11. A besta que sobe da terra. Mas a terra ajudou a mulher, abriu a boca, tragou o rio, não deixou isso acontecer de imediato ali, e muito mais. Não deixou a perseguição passar para lá. Mas o verso 17 tem uma mensagem escatológica. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra o que sobrou dela. Os que guardam os mandamentos de Deus, de novo, e o testemunho de Jesus. Isaías 8:20. Apocalipse 19:10. Meus amados irmãos, essa profecia aí está para acontecer. São os relatos do decreto dominical que vai sair dos Estados Unidos para o resto do mundo, de forma mundial. O dia que isso acontecer de forma mundial, está na hora de quem não tiver no telhado, não desça para pegar nada. Quem tiver no campo, não volta para pegar a capa. Vaza, sai das grandes cidades. E quando começar o decreto de morte, sai das pequenas cidades também. Então, no início do decreto dominical, sai das grandes cidades, vai para as pequenas cidades. Começou o decreto de morte, sai das pequenas cidades e vai para os lados. Se quiser viver mais tranquilo esses momentos de crise, que vai ser a última que nós vamos passar. Muito bem. Depois de ver essas duas pedras do quebra-cabeça, Apocalipse 12, as Bíblias que tem, verso 18, fala que o diabo parou sua Maria tomar fé, aguardando o tempo. E nas que não tem, Apocalipse 13, verso 1, diz que João estava ali e a serpente estava ali também, tendo aquela visão. Ele se torna a mesma coisa, aguardando o tempo para investir contra o que sobrou dela, que é eu e você, os remanescentes que estão sintetizados aí agora, nessa lição que nós vamos entrar em Apocalipse capítulo 14. Muito bem, são as 3 mensagens angélicas, que aparecem 3 anjos voando pelo meio do céu, mas sem asa mitológica, viu? Aliás, esses anjos voando pelo meio do céu não é nem mitológico e nem asa dura. Representa eu e você, envolvido com a pregação do Evangelho eterno, junto com o Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Na lição, então, do segundo tema, tempo de decepção. Apocalipse capítulo 10, que também, como Daniel capítulo 10, é uma mensagem extremamente ufológica, que aí mostra aquele Jesus, né, que com pé de latão, bronze e tal, aquele aspecto tremendo, e um pé desse ser vivente que chegou lá, estava no meio da ilha de Patmos, e o outro estava lá no meio do mar. Imagina o tamanho da criatura. E o profeta estava chamando de ser vivente, etc. Mas não é tanta a questão. A questão que lá em Daniel, inclusive, Daniel foi com a cara no chão, e aí também, no capítulo de João também foi. Pavor que ficou tão grande. Na transfiguração também, que aquele querubim era bem pequenininho que eu tinha visto lá, eles também foram que saiu a voz de Deus lá dentro dele, então ele conversou com eles, que recolheu Elias e Moisés, eles foi com a cara no chão, os 3 apóstolos, João estava lá de novo. E agora lá no Apocalipse esse era bem maior, que ele amontoou feio, e Jesus teve que tocar ele de novo, igual tocou lá também, os 3 para se levantar.
lá em São Marcos capítulo 9, verso 2 em diante. Mas um detalhe interessante de Apocalipse 10 não é tanto o ponto ufológico. É esse ponto, especificamente, do verso 11 do livrinho, né? Que João come na boca doce como mel e no ventre amargo como fel. Esse nos lembra duas mensagens, o Calvário e o milerismo. No Calvário, os apóstolos que tinham assistido tanta maravilha saindo da presença de Cristo, do poder do Pai que ele apresentava através de sua fé para o mundo ao seu redor, e depois os apóstolos veem aquele mesmo Jesus pendurado no madeiro, amargaram a boca. O doce que estava tão doce na boca, na hora de digerir mesmo, amargou. Miller também, ele conseguiu desvendar milhares de anos estudados, de cabeça batida, especialmente os grandes estudos feitos por João Hus, Gerlando Savonarola, Felipe Mileto, Martim Lutero e outros, e não conseguiram, que não haviam conseguido concluir tanto, como Miller conseguiu de maneira fantástica encaixar, enquadrar com perfeição, especialmente os 2.300 anos, a maior cadeia profética que já vinha sendo tentada, já vinha sendo analisada, ou melhor, e ninguém tinha conseguido chegar tão longe quanto Miller. Só que Miller também mastigou o livrinho. Na boca estava muito doce. No vento ficou amargo também. Ele, infelizmente, ele confundiu a terra com o santuário. Ele entendeu que a terra, na cabeça dele, era o santuário. E aquela fumaça que você vê no santuário, então lá no Apocalipse, finalizando, ele entendeu que era São João, Pedro, 2 Pedro capítulo 3, do verso 9 ao 13, né? Um dia para o Senhor, de 8 a 13, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, mas o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas o dia do Senhor vem como um ladrão na noite, no qual os céus passarão um grande estrondo, os elementos ardentes se fundirão, e a terra e as obras que nela se queimarão, havendo depois de perecer todas essas coisas. Mas pessoas vos convencerem santo trato e piedade, preparando-os e aguardando-os para o dia da vinda de Deus, no qual os céus passarão um grande estrondo, os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a verdadeira justiça. Miller entendeu que o dia 22 de outubro de 1844, que ele conseguiu chegar com precisão, aconteceria a volta de Cristo. E não era isso. Apenas o que Ira Nedson depois teve, na segunda visão, então, explicou para ele, mas ele amargou tanto que ele não quis mais se envolver com esse assunto. Mas a irmã White viu ele entre os salvos do Senhor, que vai estar um dia na vida eterna. Sabe, meus queridos irmãos, o erro de Miller é bem mais fácil de justificar do que o erro de muitos cristãos da atualidade. Afinal, a complexidade da hermenêutica e exegese que eles estudavam era muito extensa, cansativa, e o principal tinha que acontecer para que se cumprisse a Escritura. Como diz Apocalipse 10:10, né? O livrinho. Tinha que amargar na boca. Mas o erro de seres que vivem no século XXI é muito severo. É muito severo. Ao ignorar, por exemplo, a ufologia bíblica, que está aí, com uma extensão a essa mensagem maravilhosa, que em breve o céu vai estar, como disse Jesus em São Mateus 24:31, cheio de anjos, e muita gente está esperando anjinho de asinha, de passarinho, de garça, não sei de que mais. E eu não sei que tipo de assombração que vai passar na cabeça das pessoas que estão esperando um tipo de anjo. E se o diabo oferecer para a fantasia que ele está esperando, não sei qual é a chance que ele tem de ser enganado. Mas está aí, a mensagem está aí. Mas o erro de Miller foi bem mais justificado do que o nosso, que vivemos no século XXI.
E ele errou, viu que errou, tudo bem. Agora, quantos que erram e continuam com o coração fechado, não aceitam essa conversa da ufologia bíblica? O Espírito Santo tenta, pelo cansaço às vezes, para ele tirar essa nódia do coração e deixar o Espírito Santo trabalhar. Não é ponto de salvação, mas é um ponto que constrói a vida religiosa de maneira mais sensata e lógica e deixa Deus bem mais simples e menos complicado, como o diabo muitas vezes quer deixar ele complicado. Deixa ele mais próximo, mais amigo. Pertinho, lembra de Pedro, Tiago e João lá na transfiguração? Aquela nuvem desceu. E se comparar a transfiguração nos 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, você vai ver, detalhe a detalhe, como a palestra da transfiguração que eu fiz, está aí também postada no canal. E esses detalhes escatológicos, dessas profecias e tudo mais, do curso completo, incluindo a ufologia bíblica, entra lá, assista a primeira aula, segunda aula, terceira aula do curso bíblico de escatologia, são 23 aulas. Programa de acordo com o seu tempo e assista. Para que você possa aprimorar o conhecimento dentro das Escrituras Sagradas. Porque eu não dou opinião minha, nunca dei. É assim que está escrito que eu apresento. E é assim que qualquer professor de Bíblia deve apresentar a verdade. Sem dar opinião pessoal. Sem colocar eu acho. Está escrito. E mostrar livro, capítulo e versículo. Eu acho, sem ter livro, capítulo e versículo, é muito insensato. Porque nós estamos trabalhando com a palavra de Deus. A palavra de homem não mistura aqui não. Esse tempo de decepção, então, passou. O livrinho amargou. Temam a Deus. O terceiro tema. Temam a Deus. Reverência, amor, respeito pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pelos seus ensinos. Começou o juízo, não começou? Está mais do que na hora de criar juízo, meu irmão e minha irmã. De prestar atenção no que a palavra de Deus diz e comer uma comida mais sólida para poder crescer em espírito e em verdade e servir ao Senhor, para que com o meu trabalho, o meu testemunho, e o seu trabalho, e o seu testemunho, a obra possa se concluir logo e nós abreviarmos a volta de Cristo, ao invés de ficar atrasando a obra de Cristo por falta do meu e o seu envolvimento no trabalho missionário. A fúria das nações. A lição do quarto tema. Olha, se nós vermos o que está em Apocalipse 11, 17 e 18, aí a fúria das nações comentada, nós podemos encaixar com Mateus, capítulo 24, verso 9, onde Jesus falou que sereis entregues às autoridades e sereis torturados e vos matarão. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Lembra de Apocalipse 6:11? Aonde lá na abertura do 5º selo, aquele cavalo amarelo de cor da morte, que as almas debaixo do altar foi vista pelo profeta, e foi dito para eles: olha, vocês aí da Inquisição, que está morrendo, não está na hora ainda. Mas vai ter uns conservos, irmãos teus, que vai morrer igual vocês. Quando completar o número deles, eu vou passar a régua e encerrar com o assunto. Então vai ter um número de pessoas que vai morrer ainda. Não sei quem vai ser. Mas vai ter um número durante a próxima perseguição. E aí, você está preparado? Você está atento às Escrituras? Porque eu sei de uma coisa: escolhido não é enganado. Ele já está escolhido. Mas se você só se torna escolhido quando você se envolve na escolha que você fez, que é adorar a Deus em espírito e em verdade, e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, se envolver nessa obra com o Espírito Santo, para fazer a sua parte do trabalho. As nações se enfurecerão contra o povo de Deus. Jesus diz que parentes, pais, mães, cônjuges, filhos, etc., tudo vai estar se envolvendo em denúncias contra nós.
nos denunciando, indo contra nós. Lares divididos, isso não precisa de contar, tem para tudo quanto é lado. Mas e a sua escolha, qual que é? Quer adorar a Deus, Espírito de verdade? Quinto tema, adorem o Criador. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Lembra do verso central nosso? Faltou falar que a adventista do sétimo dia é aquela mulher de Apocalipse 12. Porque esse trecho, adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, é o trecho do mandamento do sábado, lá em Êxodo 20, de 8 a 11. Sabe, meu irmão, se a Bíblia fosse escrita de forma tão clara assim, não existiria Bíblia mais. Por isso que temos que estudarmos, para aprendermos a interpretar a palavra de Deus como ela é, entendermos, praticarmos e ensinarmos. E assim o Espírito Santo poder usar eu e você para fazer a obra que Ele nos confiou, de convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E isso se chama ide. E isso se chama boas novas. Foi o que os apóstolos fizeram e é o que eu e você devemos continuar fazendo. Porque só tem duas portas. Estreita, chamada da graça, e larga, da desgraça. A escolha é sua. Só tem duas formas de adoração. Qual é a sua? Luz ou trevas? Quinto tema. A perseverança. O sexto tema, aliás, me desculpe, na lição de quinta-feira. A perseverança dos santos. Aqui está a perseverança. Quando fala que os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, não está falando fé em Jesus, que essa fé é comum, que todo mundo está acostumado a falar por aí. Aí está falando da fé de Jesus. Essa fé de Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, é a do grão de mostarda. Porque a fé, ela em Jesus, é uma fé invisível. Mas a fé de Jesus é a fé do grão de mostarda. Você já enxerga lá. É diferente. Mas como que você vai alcançar a fé de Jesus se você nem sequer consegue viver a fé em Jesus? A fé de Jesus, queira ou não, ela estará disposta de uma maneira genérica e ampla para a igreja na chamada chuva serôdia, que vai cair no final do conflito, pouco antes do fechamento da porta da graça. E toda a igreja de Deus vai estar recebendo. E os que estiverem preparados com a fé de Jesus, esses serão instrumentos da manifestação de Deus para o desfecho final do grande conflito entre o bem e o mal. Para finalizar, o segundo parágrafo do manual da lição, sexta-feira, o sétimo tema, eu colocaria isso. Obreiros Evangélicos, página 156 e 157. Os adventistas do sétimo dia devem ser os primeiros a exaltar Cristo perante o mundo. A proclamação da terceira mensagem angélica requer a apresentação da verdade do sábado. Mas o grande centro de atração, Cristo Jesus, não deve ser deixado à parte. O pecador, na cruz de Cristo, é que a misericórdia e a verdade se encontram. E a justiça e a paz se beijam. Meu amado irmão, não é pregador, não é mensageiro, não é mensagem, não é música, não é nada que deve se tornar centro. Mas Cristo deve ser o centro. Toda mensagem, toda música, toda pregação, toda mensagem tem que ser cristocêntrica. Cristo centro.
Não é o pregador que tem que ficar na imagem central, chamando todo mundo para frente, vem que vamos e tal, eu que sou o grande pregador. Não. O grande é Cristo, o ressurreto. É isso que ninguém deve esquecer do final de uma mensagem. Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é o que a irmã White disse aqui. Mas o grande centro de adoração, Cristo Jesus, não deve ser deixado de lado. Toda música, toda mensagem, tudo é para a honra e glória de Deus. Todo apelo é para a honra e glória de Deus. E nada mais que isso. Cristo é o centro. O estilo gospel, de culto gospel, tem sido muito enfatizado. Essa maneira do pregador trabalhar a emoção das pessoas e ele se tornar o centro do grande apelo e da pregação. Para ninguém esquecer do pregador quando for embora. Mas ninguém deve esquecer é do Cristo o ressurreto. Aquele que morreu por mim e por você. É Ele e a sua palavra que tem que ser entendida, compreendida, vivida e pregada. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Querido Senhor, faça-nos sempre lembrar do Senhor, que Tu é o centro de nossa vida, que Tu é o centro do universo. Que Tu que venceu e nos condiciona a vencer, nos convida a fazer parte da Sua festa de vitória. E nos abençoe, Senhor, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e nos fazendo levar essa mesma mensagem ao mundo ao nosso redor, para que naquele grande dia sejamos contados entre os salvos. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus.